Boa noite, galera. Estamos aqui para fazer o nosso primeiro podcast do Fã. Um teste nosso, uma vontade nossa de bater um papo diferente, de fazer um formato diferente, sair só daquela questão de culto, trazer uma coisa mais leve, uma coisa mais dinâmica, uma conversa mesmo entre nós aqui. E, primeiramente, queria dar mais uma vez boa noite, nos apresentar de novo como Ministério Fã da Pão da Vida, comunidade evangélica aqui do Colonial. E nosso coração se enche de alegria, sabe? De poder compartilhar Jesus, mesmo nesses momentos turbulentos que a gente tem vivido de quarentena. Antes de orar, de começar mesmo aqui, eu queria apresentar cada um dos meninos. Aí nós vamos orar, apresentar os nossos convidados também e bater um papo, amém? Então, Sabrina, fala um pouco sobre você. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Sabrina. Eu estou muito feliz, primeiramente, de estar aqui, né? É algo novo para mim, eu não entendia muito bem o que seria estar aqui nesse momento, mas o Senhor tem grandes coisas para falar na nossa vida. Eu amo essa igreja, eu amo cada membro dela e eu espero que vocês possam entender hoje um pouquinho mais sobre o amor do Senhor por nossas vidas. Amém, Gabriel. Fica à vontade, se apresente para nós. Boa noite, gente. Meu nome é Gabriel e é uma alegria imensa estar aqui nessa noite para podermos estar batendo um papo mesmo, né? E o meu coração, ele também se enche muito de alegria porque é uma oportunidade que nós temos de estar testando novos meios para poder levar a palavra do Senhor mesmo para outras pessoas. Vou pular os convidados por enquanto. Pablo, se apresenta. Oi, gente, muito prazer. Meu nome é Pablo, como o Matheus disse. E também é um prazer estar aqui. Eu amo a minha igreja. E essa igreja mostra o puro e simples evangelho, sabe? Que é Cristo Jesus. E eu amo Jesus. E através disso tudo eu vejo o amor de Deus sobre nossas vidas, né? E é um prazer estar aqui junto com vocês. Amém. Agora só uma saudação, depois a gente vai para a apresentação formal. A Dilce e Alexandre, fala um pouquinho aí, se apresentem um pouquinho, rapidamente, para depois a gente entrar na parte que interessa mesmo. Amém. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui participando desse podcast, né, do Fã. E nós vamos bater um papo legal aí. Espero que você acompanhe, curta conosco aí, que vai ser uma bênção. Amém? Olá, pessoal, meu nome é Alexandre, para vocês não me conhecem. Noite abençoada, momento abençoado. Fico muito feliz pelo convite de poder estarmos aqui e compartilhar um pouquinho, né, da palavra do Senhor com vocês, tá bom? Gente, uma coisa que eu aprendi muito cedo, né, na igreja, que crente forte é crente que ora. Então, primeira coisa aqui, pra gente começar a parte de cultuar o Senhor, de trocar essa ideia, vamos fazer uma oração todo mundo. Você que está assistindo, ora com a gente, tira alguns segundinhos, alguns minutinhos de oração para abençoar esse momento, abençoar esse trabalho. Amém. Senhor Deus, meu Pai, te agradeço, Jesus, por esse dia. Te agradeço, Senhor, porque nós temos oportunidade de te servir, Pai. Mesmo nesse período caótico que nós vivemos como um mundo, Deus sabe, como um planeta. Não é só uma coisa daqui, do nosso estado, da nossa cidade, não, Deus. É uma coisa que atingiu todo mundo, Pai. Alguns já passaram por isso, nós aqui ainda vivemos essa parte de isolamento, de pandemia, mas nós cremos num Deus que Ele está muito além do que nós imaginamos. O poder dEle vai além do que imaginamos. Então, Senhor, obrigado pela oportunidade de podermos estar aqui, Pai. De podermos nos cuidar para estar aqui, Deus. Do Senhor nos proteger para estarmos aqui, Pai. Abençoando outras vidas. Pai, que a gente não venha, Deus, falar nada de nós mesmos, do nosso coração, mas venha falar do Teu coração, do Teu amor. Pai, faça somente a Tua vontade aqui neste lugar, nesse bate-papo à noite. Faça somente da Tua vontade. Em nome de Jesus, nós nos consagramos ao Senhor, consagramos esse ambiente ao Senhor, consagramos esse período, esse momento que vamos viver aqui ao Senhor. Faça a Tua vontade em nosso meio, Pai, em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém. Então, vamos lá. Primeira coisa, né, queria trazer aqui para vocês gente, primeiro, lembrei aqui um recadinho, se vocês ouvirem algum chiadinho no fundo, é porque a gente está, como eu falei, nosso primeiro podcast, nosso primeiro teste aqui, então a gente está aprendendo a mexer nas coisas, a manipular as coisas e nos aperfeiçoando, então não se incomode assim, é normal, tá? Não precisa ficar preocupado achando que é o celular que vai explodir, não, porque não é, tá? Normal é da transmissão mesmo, tá? E segunda coisa, vamos, depois de orar, louvar o Senhor, amém? Então, Pablo, fica à vontade, cara.
mesmo se humilhou e como filho obedeceu até a morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Ele deu um nome que é sobre todo nome no céu e na terra e debaixo da terra, ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Esse é o nome Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade, príncipe da paz. Abriu mão da sua glória, semelhante a homem, se exasiou, servo tornou, e assim mesmo se humilhou e com o filho obedeceu até a morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou. Ele deu um nome que é sobre todo nome no céu e na terra e debaixo da terra, ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Esse é o nome Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, seu nome é Jesus. Nome sobre todo nome,
Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Adoramos o teu nome, adoramos o teu nome. Vem sobre nós, vem sobre nós. Te convidamos, Senhor. Te convidamos, Pai. Entre em cada casa agora, Pai. Entre em cada coração, Senhor. Queremos colocar nossas vidas diante de Ti, Pai. E te pedimos, esteja conosco aqui, Espírito Santo. Exaltamos o teu nome, que teu nome seja engrandecido. Amém, amém. É muito bom esse clima, cara, de adoração, sabe, ao Senhor. Eu sou suspeito a falar, faço parte do louvor há muitos anos, mas eu fico impressionado. Uma das coisas que mais impressiona no louvor ao Senhor é que quando é pro Senhor, é adoração mesmo, é do coração nosso pro trono dele. Não tem música velha, não tem música nova, não tem música batida, sabe? É adoração, é puro, é de verdade, sabe? E, como eu falei, eu sou muitos anos do louvor e sou muitos anos da igreja. E eu sei que, Adilson, Alexandre, vocês também têm uma caminhada boa já, né? Como cristão. Então eu queria começar pelo Alexandre. Alexandre, agora é só hora de te falar. Aí eu queria pedir para você falar um pouco de como foi a sua conversão e o que você experimentou na igreja durante esse tempo até hoje, né? Até chegar na Pão da Vida, como pastor também, agora nosso, sabe, junto com meu pai, com a Isaura também, à frente da igreja, o Giovanni no Uruguai. Eu queria que você falasse um pouco de como foi da sua conversão, as suas experiências com Jesus, assim, né? Porque hoje nós temos vários tipos de denominações, vários tipos de linhas de pensamento, né? E não quer dizer que um é mais cristão que o outro, né? Que um é mais evangélico que o outro, que um segue mais a Cristo do que o outro. E normalmente às vezes a gente acaba passando por várias linhas de visão, ou experiências assim de igrejas durante o nosso período de conversão até a maturidade em Cristo. Assim, eu queria que você falasse um pouco dessas experiências. Amém. Que bênção, né? Vamos lá. Começou com 19 anos. Eu tinha 19 anos quando eu iniciei a minha caminhada com o Senhor. Começou também, não foi por causa do Senhor. Acontece muito. Começou por causa da minha esposa atualmente, né? Minha esposa. E a gente namorava, ela já era cristã, eu não era ainda, mas ela sempre me convidava para estar na igreja, eu ia aos cultos. E ali houve uma oportunidade para o Espírito Santo do Senhor agir na minha vida, né? Falar comigo. Eu me lembro que no dia que eu disse que eu entendi que eu estava convertido mesmo, o dia que eu disse, Senhor, eu te quero como Senhor e Salvador, foi um dia que teve um apelo na igreja, e eu sempre muito tímido, na igreja me conheciam, né, como namorado da Lidiane, nem meu nome as pessoas sabiam que era, como era, e naquele dia ali eu senti muito desejo no meu coração, mas eu não tive coragem por causa da vergonha, de ir lá à frente e falar assim, olha, eu quero Jesus. Mas foi tão lindo, porque o Senhor, quando Ele trabalha, quando Ele tem anseios, né, pelas nossas vidas, Ele usa meios, né? E quando findou o culto, uma irmã muito abençoada, o nome dela Margarida, chegou diante de mim e falou assim, você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? O culto tinha acabado, eu estava no cantinho lá, aguardando a Lidiane, e muito quebrantado também, ela percebeu isso, e naquele instante eu disse para ela que sim. Eu não tive coragem de ir lá à frente pela minha timidez, mas que eu queria Jesus para a minha vida, sim. Então, daquele dia em diante, eu descobri que a minha ida à igreja não era mais por causa da Lidiane,
aí agora era realmente por causa de Jesus, né? E isso foi uma bênção. É óbvio que nessa caminhada aí, né, já são 19 anos, no caso, de caminhada com o Senhor, e é muita coisa, né, gente? Muita coisa mudou. A gente, particularmente falando, esses 19 anos atrás, a gente via, sim, com certeza, as pessoas mais engajadas. Elas desejavam mais Deus, anseiavam mais Jesus mesmo, entendiam que era necessidade mesmo, né? Muita coisa. Na realidade de hoje, essa década nova que nós estamos vivendo aí, né? Eu vou dizer a juventude especificamente, porque eu comecei na minha juventude mesmo, então ela tem deixado um pouco o entendimento da necessidade de ter Jesus mesmo como Senhor e Salvador. E, claro, muitas doutrinas literalmente humanas mesmo, né? Sem direcionamentos do que a palavra do Senhor diz, e aí é onde que nós precisamos ter, né, essa busca diária, pessoal mesmo, para a gente não cair nas doutrinas humanas e vivermos as doutrinas da palavra, né, os direcionamentos que Jesus mesmo nos ensinou. É tão lindo que em todo tempo Jesus não fica ditando, tem que ser assim ou assado, ele só fala que precisa ser cumprido, né, a palavra dele, faça o que é certo, é isso que ele pede, mais nada, né? Então é algo que eu ponho no meu coração. Eu me lembro que um momento muito específico que foi uma prova para mostrar que se eu era cristão de verdade. Foi um período que eu fiquei 6 meses desempregado, e aí eu entrei num momento de crise mesmo, preocupado na minha casa, né? E eu ali, o único cristão da minha família, precisando dar testemunho de Jesus, e eu falei, meu Deus, tantos meses sem trabalho, né? Dependendo, já maior de idade, dependendo de mãe e tal, era algo que me incomodava muito, porque eu trabalho desde os meus 14 anos, e aí eu falei assim, Senhor. E muitas vezes eu entrei, nesse dia especificamente, entrei para o meu quarto e chorava, porque sabe quando você não está aguentando mais, você precisa pôr para fora, e eu colocava diante de Deus, mas eu não podia mostrar isso para a minha família, porque eu sabia que precisava zelar pelo nome de Jesus. E um dia eu tinha falado que eu não ia envergonhar o nome de Jesus, né, no dia da minha conversão. Então nesse dia fui ali, e foi um dia muito pleno, porque ao findar desse dia, eu recebi 3 ligações de trabalho, onde Deus me colocou como possibilidade de escolher, literalmente escolher. Eu me lembro que eu fiquei aí no período do trabalho mesmo, realmente fazendo 2 lugares específicos que eu escolhi, fazendo entrevistas diárias ali, né, ligações dos 2 lugares. Mas algo que marcou foi isso, foi que, olha, não questiona os meus atos, não questiona aquilo que está acontecendo contigo, mas se não está bom, derrama-se diante de mim, coloca diante de mim, as coisas vão fluir. Tenho crido nisso. Muitas vezes hoje, então 19 anos depois, Jesus, né, através do Espírito Santo, traz a memória. Lembra daquele dia, lembra daquela oração, lembra daquele instante, então vamos de novo, vamos fazer de novo, se entrega para mim, fala para mim que você está, como que você está, mas não difama o meu nome. Então é algo que eu tenho tentado zelar, né? Não difamar o nome de Jesus, mas glorificar. Amém? Amém. 19 anos, né? 19 Jesus. anos. E Adilson, gente, se eu chamar o Adilson, o pastor Adilson de pai, é porque ele é meu pai mesmo. E aí, 25 anos chamando de pai, chamar de Adilson é meio estranho, tem hora, eu não vou conseguir, entendeu? Alexandre, tem eu de conversão, né? Então, Alexandre, pastor Alexandre, com 19, e o senhor, como é que foi, que idade que foi, como é que foi essa transição? Mais uma vez, né, boa noite, você que está seguindo aí essa live, aí, podcast, compartilha aí com seus amigos aí. Muito importante. O papo vai ser legal, cara. E é bom, a gente está no meio de uma turma nova, né? Eu me converti, eu tinha 33 anos de idade, né? Converti um pouquinho já velho. De conversão eu tenho 19 anos, que é o tempo que essa igreja tem, a Pão da Vida. Ela fez 19 anos agora, dia 12 de junho, né? E eu estou na igreja desde da sua... Eu estava até conversando com o Mateus hoje, eu só não estive no primeiro culto dessa igreja, que eu não participei do primeiro culto, mas a partir do segundo para frente, eu já estou andando aqui, então tem 19 anos. Participei do primeiro batismo aqui dessa igreja, eu fui um dos primeiros batizandos dessa igreja. E a minha caminhada é mais ou menos assim, como o Alexandre está dizendo aqui, né? A gente vai
né? Eu fui para a igreja não por minha vontade própria, né? Fui por causa da minha esposa. Minha esposa já era convertida, já era batizada. E a minha esposa, ela, né, sempre ficava me chamando: vamos para a igreja, vamos ao culto comigo hoje. E às vezes eu ia, né, muita insistência, né? Eu acabava indo para agradá-la. E é um negócio muito estranho, uma história muito doida, sabe? Muito louca, assim. Eu convivi com pessoas, assim, já na minha juventude, com pessoas que ou eram crentes, né? Ou tinha alguma ligação com alguém de igreja. Então eu me lembro que na minha adolescência, com meus 16, 17 anos, eu sempre tive ligado com pessoas assim, e sempre tive convites de ir a cultos, frequentar cultos. E a gente sempre tem aquela desculpa: hoje não, depois, amanhã, se der outro dia. E eu sempre corria, né, saía fora disso, não ia. Mas sempre tive alguém que sempre falava: vamos à igreja, Jesus te ama. E eu conhecia Jesus. Tem até uma canção do Ademar de Campos, chama Bem Supremo, que essa canção, né, e é uma palavra, né, é um versículo que está lá no livro de Jó, quando Jó ele fala que conhecia Deus de ouvir falar, mas agora de contigo andar. E essa canção Bem Supremo, ela fala isso. Então eu conhecia Jesus, ouvia falar de Jesus, mas não sabia quem era Jesus. Eu sabia que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus tinha morrido. Eu sabia que a Páscoa comemorava a morte de Jesus, né? Eu lembrava da Sexta-feira da Paixão, né? Até hoje, né? A gente lembra que é a morte de Jesus, mas ninguém falava assim, a gente não tinha noção. Eu não tinha aquela noção que Jesus tinha ressuscitado no domingo, né? Então eu era um cara que eu ouvia falar de Jesus. Meus pais são católicos e meus pais iam à igreja, né, à missa. Muitas vezes eu ia com eles assim, de livre, espontânea obrigação, né? Era obrigado a ir com eles. Então eu ia. Então, sabe aquele negócio meio, você não tem muito, você não presta muita atenção no que está acontecendo. Ainda mais a gente jovem, cara, a gente está, né, pensando em outras coisas. Mas aí, né, os anos foram passando. Aí a minha esposa, né, nós nos casamos. Aí lá em casa, né, as irmãs dela, uma irmã dela, Andréia, se converteu. Depois a Cíntia, que é a nossa pastora também, junto com o nosso pastor Giovanni, né, a Cíntia se converte. E aí vai depois Cláudia. E eu, né, indo ao culto com ela para fazer uma médiazinha com ela também em casa, né, para agradar. Mas todas as vezes que eu ia ao culto, né, que tinha uma pessoa ministrando, e era muito engraçado que essa igreja, ela sempre tinha uma pessoa que ministrava no domingo. Nunca era a mesma pessoa, era muito difícil ser o mesmo que ministrava. E todas as palavras que eram ministradas, eu achava que era para mim, né? E eu, né, às vezes eu saía da igreja assim, meio nervoso com a Cláudia, e falei assim: você contou alguma coisa da minha vida para aquela pessoa que estava ministrando? O que você falou dessa pessoa? E a Cláudia ficava assim: que isso, Adilson, que isso, amor? Não falei nada. Não, você falou, cara. O cara estava falando, ele estava falando para mim, tudo que ele estava falando era para mim. E eu não entendi aquilo, né? Então eu ficava sem ir na igreja depois, ficava quase um mês sem ir, depois eu ia de novo, né? E a mulher, né, a esposa, ela tem aquele jeitinho de nos convencer. E todas as vezes era isso, cara, todas as vezes. Aí um dia, né, como o Alexandre estava falando aqui, um dia houve um apelo lá nessa igreja. Eu lembro que o Mateus era pequenininho, né, o Mateus era novinho, e eu com o Mateus no colo. E foi feito o apelo, né, perguntando quem queria entregar a sua vida para o Senhor. E naquele dia eu senti algo diferente em mim, E minha mão levantou, senti minha mão levantando. E eu fui ali, naquele dia, eu reconheci Jesus como meu Salvador. Vim para Pão da Vida logo em seguida. Eu vim para cá, por isso que eu falei que eu não participei do primeiro culto, foi do segundo culto em diante. E recém-convertido, né, cara? Recém-convertido, a gente tem que ter assim, um carinho muito grande, um amor muito grande. E eu vim para Pão da Vida, uma igreja começando, o pastor Giovanni começando um trabalho novo junto com a sua esposa, recém-casados. E ele já tinha, né, um pessoal que já acompanhava, já estava junto com ele. E eu venho e eu começo a frequentar cultos, né? Começo a frequentar culto de jovem. Eu sempre gostei de estar no meio de jovem, eu gosto até hoje de estar no meio de jovem. E
num dos cultos deste jovem, eu sempre fui um cara muito palpiteiro, né? Sempre gostei de dar palpite, falar, não, eu podia fazer isso, podia fazer aquilo. Não, cara, se fizesse assim, fica muito legal. Mas eu sempre falava, né? E eu também tinha uma certa noção, falei, não vou intrometer, cara, não é minha área, estou recém-convertido, vou dar palpite na igreja, né? Dos outros. Só que eu entendo que a igreja não é dos outros, a igreja é nossa. Nós somos a igreja é de Cristo, mas nós fazemos parte dessa igreja, né? Da igreja que você congrega. E um belo dia eu fui convidado para trabalhar com jovens na igreja, né? E eu tomei um susto assim, procurei o pastor Giovanni, falei com ele, não, Giovanni, o irmão me chamou para trabalhar com ele, ser vice-líder de jovem lá com ele. E cara, mas aí, sabe, tentei, né, me esquivar um pouco, porque eu não sabia nem o que fazer, nem o que falar. Eu tinha acabado de entregar minha vida para Jesus, o que eu vou fazer? E o Giovanni me deu uma palavra naquela época que eu não esqueço até hoje. Ele falou assim, Adilson, só vem que Deus vai fazer o resto. Vai lá, trabalha lá, ajuda lá, ajuda o irmão Valdo, né? Ajuda o Valdo lá no ministério. E eu fui, cara, comecei a trabalhar com os jovens. Comecei a trabalhar, passava um tempo, esse irmão ele sai da igreja e eu fiquei responsável com os jovens da igreja. E trabalhando durante muito tempo. Depois eu passei, né, fui líder de louvor dessa igreja aqui da Pão da Vida até o ano passado, né? E hoje, junto com o Alexandre, com a esposa dele, a Lidiane, junto com a Cláudia, minha esposa, o José e Isaura, nós somos 3 casais que somos líderes dessa igreja, né? Nós pastoreamos essa igreja. A nossa igreja é uma igreja missionária. Nós temos uma igreja lá no Uruguai, em Ribeira. Os nossos pastores estão lá porque eles são missionários. E nós ficamos com essa responsabilidade. Então, a minha caminhada, ela é constante, né? Já passamos por muita coisa, já choramos muito, mas nós já rimos demais. Eu creio que nós mais nos alegramos do que nós nos entristecemos, né? Mas é um pouquinho, a gente vai continuar falando aí, porque senão eu vou tomar o tempo de todo mundo aqui. Mas é isso aí, fica ligado com a gente, vai compartilhando aí, amém? Vamos só recapitular as idades. Alexandre 19, converteu. Esqueci de falar. Seu ano? Eu me converti aos 33, né? E hoje eu sou um pouquinho mais, né? Como é que fala? Experiente. Mais experiente, né? Um pouquinho mais experiente. Estou com 53 anos. Agora eu vou com vocês, galera aí. Sabrina, Gabriel, Pablo. Fala aí como é que vocês conheceram Jesus aí, com que idade? Rapidão, só dá aquela pincelada. Assim, eu nasci praticamente dentro da igreja, né? Porque a família do meu pai... Peraí, igreja diferente? Que ela tinha parteira na igreja? Tá vendo? Pode saber que igreja faz esse trabalho. Cheio de graça ele. Eu nasci em berço cristão. A família do meu pai toda evangélica, a família da minha mãe todos bem católicos mesmo, praticantes. Mas a minha vida assim dentro da igreja, ela sempre foi cheia de altos e baixos. Nunca fui muito de ficar indo em igreja. Às vezes, como o pastor Adilson mesmo falou, a gente ia por livre e espontânea pressão mesmo. A minha mãe me obrigava, não, você tem que ir. Mas quando eu ia, eu ficava era lá fora, conversando, batendo papo. Nunca prestava muita atenção nas coisas. A minha conversão, ela veio quando eu fui morar no Barreiro. Tem uns 10 anos que minha mãe está lá. Em 2010, eu me converti numa igreja lá. Participava de encontros com Deus, mas também nessa época muito continuava cheio de altos e baixos. Em 2014, quando eu vim embora, voltei a morar aqui em Contagem, eu conheci a Sabrina, que a gente começou a namorar, e ela me trouxe para dentro da igreja novamente. Eu agradeço muito a Deus pela vida dela, porque é ela que me trouxe de verdade para dentro da igreja. E essa é a minha caminhada dentro da igreja assim até hoje. A gente namorando com uns 2 anos, a gente deu uma afastada, eu levei ela lá para fora, sim, mas quando a gente é filho de Deus, Ele não deixa a gente ficar lá fora. Ele nos traz novamente. E foi isso que aconteceu. E a gente está aí novamente. Em 2016 que a gente voltou, a gente está firme novamente dentro da igreja. E com pouco tempo assim, como o pastor Adilson também falou novamente, que ele foi chamado para trabalhar com lideranças, eu e a Sabrina recebemos um convite do Mateus para estar na liderança de jovens.
Eu acredito que Deus ele nunca nos dá um trabalho que nós não conseguimos fazer. E se a gente não está capacitado, Ele nos capacita a fazer. E eu agradeço muito a Deus por isso. Completa aí, Sabrina. O Gabriel já começou, então faça o seu também. Eu faço das palavras dele as minhas. Mas, enfim, eu me converti um pouquinho antes dele. E foi algo, assim, que eu acho incrível. Porque no momento que eu me converti, eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu só teve um apelo e eu falei assim, eu quero. Porque é um negócio muito bom que eles estão oferecendo ali na frente. Eu vou. E aí eu fui. E assim, não é? Que negócio legal. Aí, assim, lá na frente, lá, eu aceitei Jesus, beleza. E no momento da minha caminhada, no momento eu só participava de células mesmo. Eu não entendia muito bem. Eu estava começando a compreender as coisas. E aí eu vim aqui para a igreja, para um culto aqui, né? Minha mãe estava buscando um lugar para congregar. E aí ela veio aqui, só num teste. E aí ela gostou, mas eu falei assim, será? Será que eu vou com a minha mãe? Mas aí ela me obrigava, eu não... Eu acho que todo mundo já passou por isso, né? Em algum momento. Em algum momento. Se não foi sua mãe, seu marido, sua esposa, alguém te obriga a ir em algum lugar. E assim, a minha mãe me obrigou a vir, e aí eu comecei a participar das coisas. E aí a Maiara me convidou para participar do grupo de dança. Aí eu comecei com o negócio. Eu vi que o negócio estava ficando sério, né? Como assim? Já estou ali. Aí sim, o importante foi eu ir lá na frente naquele dia. O quão importante foi eu participar daquele momento. Porque era aquele momento exato. Porque se eu não tivesse ido, com certeza eu não teria aceitado ele tão rápido, tão novamente. Eu teria ido para o mundo, eu teria curtido, porque eu era muito nova, eu tinha 11 anos. E, assim, estava no auge das brincadeiras e das festas da escola e tal. Estava tudo começando, aquele negócio de pré-adolescência, sabe? E eu falei assim, será? Mas aí Deus usou aquele momento exato para que eu não fosse para o outro lado, para poder me colocar no caminho certinho, e foi algo incrível. A gente afastou, sim, algum tempo atrás, e assim, eu creio que esse momento de afastamento foi muito aprendizado, sabe? Porque foi um momento muito difícil da minha vida. Eu estava morando com a minha mãe e tal, e minha irmã veio morar com a gente, e a gente não batia muito bem, sabe? Era duas adolescentes dentro de casa, a gente ficava só nas brigas. E assim, eu longe do Senhor, não fazia muito bem para ela, mas quando eu voltei, eu senti algo muito tremendo. Pelo fato de eu não saber antes o que eu estava fazendo, no momento que eu voltei, eu sabia o que eu estava fazendo. Eu senti o Espírito Santo me tocar mesmo, e eu estou aqui, trabalhando para Ele. Amém. Vai lá, Pablo, sua vez. Não, antes do Pablo falar, Sabrina e Gabriel, do GD do Alexandre, né, líderes de célula aí, líder em treinamento, líder de célula, e esperando a multiplicação, né, Alexandre? Alcançar mais almas, mais vidas. Isso aí, eu vou continuar andando. Amém. Glória a Deus, né? Esposas abençoadas aqui, né? Tudo leva. Por isso que é bom ter uma esposa abençoada. Deus quiser, vou casar. Chama Sara. Namorada também. Namorada também. Lembrando que começa com namoro. Namoro abençoado. Tá no caminho, cara. Tá no caminho, entendeu? Mas. Boa noite de novo. Cara. No começo, eu me converti, na verdade, numa célula. Né? Na verdade, o meu amigo Tony, né? Ele. Fala mais perto do microfone, tá longe, cara. Na verdade, eu não gostava muito desse negócio de igreja, negócio de crente, esse negócio crente, dava até preguiça. Eu era muito, nossa, o pessoal fala crente, eu falo, nossa, misericórdia. Foi estar repreendido esses crentes. Mas teve um dia foi em 2015, que eu me converti. O Tony, né, ele me chamou, não, vamos lá, vai ter uma célula e tal. Eu falei, não, beleza. E tal, achei que era só uma reunião familiar e tal. A hora que eu cheguei lá, que
uma roda assim, tal, um tanto de gente, cheio dos problemas, conversão. Falei, gente do céu, que é isso? Oncotô, poncovô. Mas... E eu fui naquela célula e tal, comecei a compartilhar e comecei a gostar, cara, e voltava na célula. E aí fiquei um tempo sem ir, mas depois voltei e tal. E eu comecei a gostar, comecei a ir na célula, cara, comecei a chamar mais pessoas para ir na célula, comecei a conhecer Jesus mesmo, a começar a ter relacionamento, aquele primeiro amor. É muito bom. E em 2016, dia 11 de setembro, eu me batizei. Eu passei sobre as águas, né? Me tornei uma nova criatura em Cristo Jesus. E foi a melhor decisão da minha vida, sabe? Pertencer a Jesus. Depois que eu passei por todo esse processo, né, de conversão, porque esse do nada de Deus, ele leva muito tempo, né? Sim, Essa decisão, ela... Às vezes existem muitas coisas nos bastidores. E eu conversando, né, com a tia do Tony, ela falava, não, cara, esse menino passava noite de oração por sua vida e tal, orando por você, não só ele, mas também... só lembrando que eu converti na célula, teve um apelo, Mateus, né, ele perguntou se eu queria aceitar Jesus, falei que queria, ele, glória a Deus e tal, todo mundo chorando e eu tava, não tava entendendo nada. Mas meu nome estava sendo escrito lá no nome da vida, no livro da vida. E, cara, por esse simples momento, cara, teve todo um processo, sabe? E eu vi o cuidado de Deus sobre a minha vida. Tem momentos que só depois que você converte, que você já tem um tempo de caminhada, que Deus, ele mostra para você todo esse trabalho, né? Todo esse processo do cuidado dele com a sua vida. E depois de saber de tudo isso, sabe, que existiam pessoas que, sem eu pensar, sabe, sem eu imaginar, oravam pela minha vida, sabe, colocavam minha vida diante do Senhor, sabe, orava pela minha conversão. E todas essas coisas hoje me inspiram a eu fazer com outras pessoas, né, a eu acreditar que realmente, velho, Jesus, ele pode transformar, sabe. E estou em processo até hoje. A vida é um constante processo. Estou aprendendo com Jesus e estou amando, sabe? Até aqui estou firme, o Senhor tem me sustentado. E a maior alegria da minha vida é pertencer ao Senhor. É isso. Falando rapidinho da minha, não vou falar muito, espero. Mas eu aceitei Jesus muito novinho, assim. Eu lembro até hoje do culto, né? Que eu aceitei Jesus, que eu conheci Jesus como Salvador. A gente tinha a nossa igreja aqui no Colonial já, foi aqui na Pão da Vida, tinha mais ou menos 7, 8 anos de idade. E eu lembro que fez um apelo, né? O Giovanni fez um apelo na pregação no dia. E as pessoas, tipo assim, ninguém tinha levantado a mão ainda, né? Aí a gente foi num momento de oração e tal. E aí fazendo um apelo, falando. Aí e no meu coração eu querendo levantar a mão, cara. Tipo assim, a mão quase levantando automático, eu segurando a mão pra ela não levantar assim, né? Morrendo de vergonha. Eu tava assim, na minha cabeça, Deus, se alguém levantar, eu levanto. Se alguém se converteu, eu tô com vergonha converte. de sozinho lá na frente. Se alguém for, Tô com vergonha de ir sozinho, Deus, eu preciso de alguém. Aí eu lembro que um colega meu daqui da igreja, ele estava sentado na minha frente, exatamente assim. Ele levantou. Cara, foi automático. Antes dele chegar com a mão lá em cima, eu já estava levantando a minha junto. Só que beleza. Aí aqueles minutinhos, né? Continuou orando para chamar as pessoas. Cara, eu lembro que eu estava muito assim, eu só vi o que estava na minha frente, sabe? Eu levantei a mão e meio que congelei assim, só conseguia ouvir o apelo e tal. Não tinha noção do que estava sendo a minha volta. E na hora que chamou pra ela na frente, cara, foi uma renca de criança, cara, uma renca de menina, assim, junto, sabe? Se eu não me engano, o Túlio, o Caio, esses caras tudo junto, cara. Lembra eu, o Douglas, Túlio, Caio, se eu não me engano, acho que até a Bárbara da Rosimar era menorzinha, acho que ela foi também na mesma levada. Foi uma galera, né? Foi muita gente. E foi onde eu aceitei Jesus, foi ali. E sempre pertenci à igreja aqui, a essa comunidade, a Pão da Vida. Né, quando eu era bem novinho, assim, a gente frequentava uma igreja no meu bairro, onde eu moro em Betim, e logo que começou o trabalho aqui do Giovanni e da Cíntia na Pão da Vida, a gente veio pra cá, né, meus pais veio pra ajudar, meu pai falou um testemunho dele,
E então sempre participei das coisas aqui desde novo. E com 14 anos eu decidi, né, 13 anos na verdade, eu quis batizar. Eu perguntei se podia, porque até então eu não, acho que nenhum menino da minha faixa etária de 13 a 14 anos tinha batizado ainda na igreja, sempre o pessoal mais velho. Aí eu pedi e tal, aí deixaram eu batizar, e aí eu batizei com 13 anos de idade também, foi maravilhoso, porque eu lembro que foi um período de decisão na minha vida. Cara, o Pablo tá cansado de ver essa história, e desde que começou a célula eu conto essa história, cantei alguém novo na célula, algum jovem, algum adolescente, sempre conto, porque é um negócio que marcou a minha vida. Porque eu decidi batizar, eu quis me entregar ao Senhor naquela época mesmo, assim, né, pro batismo, né, pro negócio ainda mais sério, que eu tinha decidido em mim, no meu coração, que eu queria namorar uma pessoa só e casar. E foi o que me levou a ter impulso a falar assim: Deus, eu quero entregar minha vida sentimental nas suas mãos. E eu entendia que entregar isso na mão do Senhor, na minha idade, na né, adolescência, era um negócio que não dependia só das minhas forças, sabe? Não adiantava, tipo assim, cara, todo mundo foi adolescente, é a hora que os hormônios estão explodindo, sabe? Você quer beijar a parede se deixar, entendeu? E eu sabia que sozinho não ia rolar, sabe? Então eu sabia que tinha que ter uma decisão além de mim. E aí foi meio que essa proposta que eu fiz pra Deus. Falei assim: Deus, eu vou batizar, mas Deus, cuida da minha vida sentimental, me ajuda. Aí eu brinco com os meninos que eu falo que até eu conhecer a Evelyn, né, namorar e casar com a minha esposa, era incrível. Porque todas as meninas que eu gostava não gostavam de mim. E as que gostavam de mim eu não gostava. Sempre dava errado, sabe? Nunca chegava nem na parte né, tinha muita corte ainda, nem chegava nem nessa parte. Entendeu? Nada ia. E foi muito certeiro isso, sabe? Eu lembro que na minha fase de adolescente, já na juventude, eu comecei a namorar com 19, né, com a minha esposa. Foi difícil, porque sentimentalmente, para adolescente é muito difícil essa fase. Não é só a parte do hormônio no seu corpo físico, mas na sua cabeça. Tudo é altos e baixos, muito profundo. Ou você está nas nuvens ou você está no vale. Não tem aquele meio termo, sabe? Aquela lombadinha, descidinha, não. É sempre lá em cima, lá embaixo. Então, eu decidi pelo Senhor ali, cara. Falei assim: Deus, eu preciso de entregar isso nas suas mãos, porque se eu não entregar agora, Deus, eu morria de medo de fazer, cara, sei lá, de fazer alguma coisa errada, de experimentar uma vez alguma coisa que eu não devia e não voltar mais, cara. Eu morria de medo. E eu vejo que Deus me guardou, sabe? Desde essa época. Né? O que o Alexandre falou do emprego, né? Foi o que eu senti nessa área da minha vida, na área da área sentimental, que Deus cuidou de mim e cuidou e preparou uma pessoa, sabe? Né? Neste tempo. Porque eu sempre rio com os meninos que eu falo assim: cara, eu não acredito em alma gêmea, cara. Eu não acredito assim: Deus criou alguém pra mim. Pô, se Deus errar o CEP e botar lá no Uzbequistão, você vai morrer solteiro. Não é? Se tem uma pessoa para você, acho que não faz muito sentido. Mas eu creio que Deus une propósitos. Ele age na brecha ali dos propósitos. Então, quanto mais a gente está ligado no Senhor, mais Ele responde, sabe? Então, só tenho a agradecer ao Senhor. É muito difícil, como os meninos falaram, como o Alexandre falou, tipo, alguns momentos da nossa vida com Deus, assim. Porque, normalmente, a gente vai até o próximo assunto que a gente vai entrar, mas normalmente é porque às vezes a gente perde um pouco o foco de Deus e fica naquele foco do fazer as coisas, sabe? Tipo, a gente perde aquele negócio assim: não, eu amo Jesus, é Jesus que eu estou buscando, é Jesus que eu quero que os outros conheçam Jesus. A gente acaba se levando pelo dia a dia da igreja, né? Vamos dizer assim, culto, obrigações, você entra para o ministério, sabe? Essas coisas assim. E queria entrar nesse próximo assunto, puxando essa parte de fazer as coisas para Deus, que é como eu tinha feito a primeira pergunta para vocês falarem do testemunho, sobre como a igreja é multifuncional, assim, tem vários tipos de igreja, vamos dizer assim, né? No meio cristão, várias pessoas que creem em uma coisa, tem certa doutrina, tem certo comportamento, assim, costume, né, melhor dizendo. E nessa época que a gente está vivendo, além de tudo isso, nós estamos num período de quarentena, a gente não está convivendo normalmente com as pessoas. Como exercer o amor de Cristo nessa diferença, assim, sabe? Como alcançar o amor de Jesus na vida das outras pessoas tanto durante esse período que nós estamos de afastamento físico, mas também por essa multi-experiências que as pessoas têm, essa multivisão do Senhor, né? Como não ferir o outro ao falar, né? Ao tentar evangelizar, para não acabar tecendo crítica ao invés de tecer o amor,
né? E como fazer nesse período mesmo de afastamento? O que Deus tem falado com vocês, ou tem mostrado para vocês que tem feito diferença na vida das pessoas? E antes de vocês responderem, só uma coisa, gente, se vocês quiserem mandar perguntas, manda, que a gente tá lendo aqui, eu tô acompanhando, fico às vezes de cabeça baixa no celular para acompanhar o que está acontecendo na live, então pode mandar perguntas se vocês quiserem. Às vezes vai demorar um pouco para chegar, por causa que tem um delay de alguns segundinhos do que a gente está fazendo e que vocês estão ouvindo, mas a gente vai fazer tudo para responder. Amém? Então, assim, gente, quem quiser falar, fica à vontade. Amém. Eu acredito que esse período de pandemia, ele realmente tem sido um período para ser igreja. Literalmente para ser igreja. Não é mais a visão de ter igreja ou de estar na igreja, mas ser igreja, porque e de uma forma muito simples, muito natural, na verdade. Primeiro que as pessoas elas têm estado num quebrantamento muito grande, porque a pandemia trouxe um susto muito grande também às pessoas. Ninguém estava preparado a isso, né? Na verdade, todos nós estávamos num comodismo muito grande nas nossas vidas espirituais, nossas vidas de ser igreja mesmo. E isso veio um despertar. Eu acredito que essa possibilidade, eu tenho vivenciado esses momentos, eu, Lidiane especificamente, né, temos até falado com os meninos, nossos filhos, olha, vão aprender a ser igreja, e ser igreja é simplesmente ser você, né? Seja você, se você é íntegro com o Senhor, você sabe o que Deus quer de você, só seja isso, transmita isso naturalmente para as pessoas. Não precisa de você ficar lendo o Salmo 119 todo para a pessoa, sabe? Não precisa toda hora você dar uma resposta de um versículo bíblico, não precisa. Precisa você ser você para que as pessoas vejam Jesus através de você. Aí sim a igreja acontece. Eu acredito que a igreja ela realmente está em todos os lugares. De várias formas diferentes, mas está em todos os lugares. Algumas pessoas ainda não sabem que vivem em igreja, mas são igreja. É interessante isso. Elas ainda não perceberam que são. A gente tem tido contato, convive com pessoas que, numa linguagem, né, crentes, né, digamos assim, né, as pessoas ainda não sabem que elas são cristãs, né, que elas estão vivendo o que Jesus quer, literalmente isso. Na hora que elas tiverem esse entendimento de que, opa, peraí, a vida toda eu estive vivendo isso, eu só preciso saber que foi Jesus, né? Jesus é o foco de tudo isso que eu vivo, e a gente tem percebido isso. Pessoas com palavras muito sutis, com palavras de fé, com palavras de realmente entendimento de que Deus está operando muito nesse tempo, nesse período de pandemia, né, e que aquela visão de igreja, né, que nós tínhamos antes, de que simplesmente talvez, né, prédios, né, que é necessário, sem dúvida alguma, viu, amados? É necessário, a palavra de Deus fala que nós devemos congregar, temos que estar juntos, né? Isso é necessário para as nossas vidas, mas ele só diz num chamado de equilíbrio. Eu entendi que ele trouxe equilíbrio para nós. Olha, congregue, estejam juntos, mas também seja a congregação lá fora, sabe? Para que aqueles que ainda não conhecem, que aqueles que ainda não se identificaram, consigam se identificar e desejem isso, né? Eu acho que uma das grandes dádivas que tem sido é ter podido estar com pessoas com quem eu menos imaginava poder estar, né? E podendo ter acesso, levando a palavra de Deus, né? Levando ali algo que Deus tem direcionado e de forma assim muito, muito plena. Particularmente, né, como testemunho, a gente tem tido assim um acesso dentro da escola dos nossos filhos, assim, muito pleno. A gente tem glorificado muito ao Senhor por isso, porque a palavra do Senhor tem chegado de forma muito sutil, sendo aceita, né? A gente sabe, né, que não se deve, né, não se propaga literalmente, né, uma religião dentro de escolas. Mas a gente tem entendido que a palavra de Deus não pode ser uma religião. A palavra de Deus tem que ser um direcionamento, né? E as pessoas têm desejado esse direcionamento. E se você faz de forma muito saudável, né, sem peso nenhum, né? Às vezes a gente traz isso. Quando a gente vive a vida crentez demais, a gente leva peso da palavra de Deus. A palavra de Deus não tem peso. Muito pelo contrário. Ele é a leveza que nós precisamos por dia a dia. Então eu creio nisso. Creio que a gente precisa realmente ser natural com aquilo que o Senhor faz nas nossas vidas, nos esforçarmos, é claro, porque somos pecadores, né, amados? Somos pecadores, então temos que nos esforçar em corrigir, em acertar, consertar mesmo, para Deus continuar tendo a oportunidade de trabalhar. Amém? E o interessante de você ser igreja fora da igreja é que a gente está vivenciando que com essa pandemia que teve, com essa crise, as pessoas, elas estão exercendo o amor,
com o próximo. Você está vendo muito isso, pessoas que elas, fora do mundo cristão, elas estão abençoando as outras pessoas, estão ajudando com doações, com o que for necessário. E nesse momento, a gente está vendo o quanto que o amor de Jesus, o amor de Cristo, ele ainda vive nas pessoas. Isso também é muito bom, é muito interessante do que a gente está vendo hoje com essa pandemia. É aquele negócio, às vezes falta pra gente ajustar detalhes assim na nossa vida, né? E às vezes falta ajustar detalhes, porque falta quem nos apresente esses detalhes de maneira que a gente entenda, né? Porque eu vejo muito do que vocês falam, o que o Alexandre falou, o que o Gabriel falou aqui agora, que essa questão das pessoas se comportando como igreja, mesmo fora dos templos, né? É muito pela necessidade de unidade, sabe? A partir do momento, principalmente quando você já aceitou Jesus, você já tem um conhecimento de Deus, é difícil não, para mim, impossível viver sozinho dentro da realidade da palavra. Porque, por mais que, por exemplo, as pessoas que hoje em dia têm certa resistência à igreja, né? Não a denominação que eu falo. Mesmo elas tendo essa resistência, elas criam um grupo de pessoas que têm resistência e acabam sendo um tipo de igreja, querendo ou não, eles acabam montando um tipo de sistema, sabe? Então, porque a gente tem essa necessidade de andar em comunhão, a gente tem a necessidade de unidade, né? Jesus, ele não andava sozinho. É verdade. E em Romanos 12, só frisando aqui sobre essa questão, o Senhor fala assim, olha, no versos 4 e 5, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Então não importa Betim, Contagem, Belo Horizonte, não importa, o importa é a ligação que Jesus faz ser cada um de nós, né? Nele sempre. Em cima de estudo, né, que a gente está falando, a gente tem visto que a gente está tendo uma grande oportunidade, né, de apresentar esse Jesus para quem não conhece. E nós temos visto Deus também trazendo, né, nos surpreendendo. Deus surpreende a todo instante. E Deus tem trazido nesse momento tão, né, difícil que nós temos vivido, Deus tem trazido pessoas, né, a nossa direção, né? Deus tem enviado pessoas que algumas não estavam afastadas da igreja, umas que não conheciam Jesus, pessoas necessitadas de algo ou alguma coisa, talvez material, mas Deus, ele tem enviado essas pessoas, né? Eu não sei, eu não tenho como falar de outros ministérios, porque eu sempre vivi nesse ministério aqui da Pão da Vida, né? Mas eu sei que o que aconteceu, o que está acontecendo no mundo, mexeu com todo mundo. Sim. Isso está mexendo com todo mundo. E nós temos tido uma grande oportunidade. Pelo menos eu tenho visto isso. Eu tenho umas células de homens, né, na quinta-feira, e eu tenho ficado surpreso com essa célula, né? A nossa igreja é uma igreja em célula. E nessa célula de quinta-feira eu tenho homens lá participando comigo, pessoas que estavam fora da igreja, não estavam, né, do convívio, né, de culto, o convívio de prédio mesmo da igreja, não estavam, e agora estão comigo na célula, eles são fiéis, né? Toda quinta-feira, minha célula é 8h30 da noite, toda quinta-feira está lá, e participando, e se envolvendo. Então, eu vejo uma dinâmica no reino de Deus, sabe? Deus, Deus preparou tudo isso aí, sabe? Tudo que está acontecendo, Deus está no controle, Deus preparou isso. Mas Deus também nos deu um alerta, né? Para que a gente também não parasse. Nós que estamos à frente, né? A liderança das igrejas que estão à frente, é que também não parasse. Se vira nos 30. Então, muitas igrejas aí não tinham recurso. Nós temos o recurso hoje de fazer uma live, mas ainda não é o necessário, não é o que a gente precisa de uma coisa assim, um pouco melhor. Mas o que Deus tem nos dado aí, nos nossos cultos presenciais, tem sido aquilo que é necessário para trazer para as pessoas. Tem sido necessário. Deus pode melhorar? Pode, Deus vai melhorar. Ele vai melhorar, mas Deus, ele deu um alerta também para a igreja, né? Para as lideranças
das igrejas, de todas as igrejas, olha, eu dei uma parada no mundo, eu fiz o mundo parar, o mundo parou para me ouvir. Então, vocês líderes, vocês são responsáveis em fazer com que as pessoas ouçam a minha voz através de vocês. Então, nós tivemos que se virar. Células online, agora nós voltamos, agora tem 3 domingos, amanhã é o 3º domingo que a gente voltou com o culto presencial, né, com algumas restrições, mas nós voltamos. Mas durante esses 3 meses aí, tudo foi online, né, a gente não tinha como se encontrar. E Deus, Deus é tremendo, sabe? Deus, ele realmente, ele vai nos surpreendendo, né? Por mais que a gente fale assim, não, mas eu confio em Deus, minha vida é do Senhor, eu confio, mas às vezes acontece fatos ou coisas que você fala assim, cara, que Deus que é esse, cara? Que Deus que é esse que está fazendo isso comigo? Que Deus que é esse que está me dando essa oportunidade, né? E Deus, a oportunidade, Deus tem trazido pessoas, cara. Tem pessoas, eu tenho, essa minha célula mesmo, tem pessoas que estão chegando. A minha esposa está com 2 células na sexta-feira, umas 6 e umas 8 da noite. Ela já emenda com pessoas novas lá, pessoas procurando. Eu creio que na célula do Alexandre, na célula dos meninos aqui, né? Então Deus falou assim, olha, eu vou parar o mundo, mas vocês não vão parar. E é isso que nós temos que continuar, sabe? A igreja Pão da Vida, ela tem uma característica assim, eu tenho que falar da igreja Pão da Vida, eu não tenho como falar de outras igrejas, porque eu não conheço, por mais que eu tenha visitado outras igrejas, mas eu não convivo aqui. E a igreja Pão da Vida tem uma característica muito tremenda, ela é uma igreja inclusiva, ela inclui as pessoas, né? Estou vendo aqui o Gabriel e a Sabrina, né, dando o testemunho deles aqui, né? Eles saíram, né, tiveram um tempo fora, voltaram, eles são líderes hoje junto com o Mateus, o Pablo, né? Por quê? Porque o Deus que nós servimos é um Deus de oportunidade, e Ele tem visto, né, nessa juventude oportunidades dessa juventude crescer. Então, eu falo dessa igreja por isso, que é uma igreja que ela te apoia, só se você não quiser, mas se você estiver disposto a servir, meu irmão, o que não falta nessa igreja é oportunidade. E o que Deus tem né, pedido para nós é para levantar líderes, sabe, através do CCM que nós temos, levantar líderes. Para quê? Para que a palavra dele é para cumprir o que está lá em Mateus. Sabe, lá ir de pregar o evangelho, né, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, a todo povo, sabe, toda língua, nação, é a missão da igreja, né? Então eu vejo isso. Então, nesse tempo de pandemia aí, esse tempo de quarentena, essa igreja não parou, como a igreja lá em Ribeira não parou, como a igreja Esmeraldas não parou, como a igreja lá em Tranqueiros, no Uruguai, também não parou. Porque a gente tem visto, né, igual lá em Atos, né, todos os dias eram acrescentados mais vidas. Isso, meu irmão, é Deus, sabe? Deus, ele cria, né, essas circunstâncias, cria, né, uma pandemia, mas Ele é o Deus também que dá um avivamento para isso. Então, a igreja, ela tem que se adaptar, né, ao que está acontecendo. E o que nós estamos fazendo é nos adaptamos como igreja, né, como o Alexandre acabou de ler ali, né, como membros, cada um tem a sua missão ali, mas a importância qual que é? É o corpo. O corpo, ele tem que andar, né? E o nosso combustível chama-se Jesus Cristo. Então, Ele é o principal órgão desse corpo, igreja. Ele é o cabeça da igreja. E assim, eu falo que tudo o que acontece no dia a dia, no mundo e tal, é consequência do pecado original, cara. Ali a gente caiu em Adão e foi emendando coisa, cara. É aquela questão, às vezes uma coisa acontece com você pelo código genético que uniu o seu tataravô com o seu tataravó. Aí o trem vai passando e infelizmente desencadeia em você, cara, na combinação. Não é porque Deus está punindo, porque Deus ele está... É porque às vezes as pessoas elas acabam confundindo muito essas coisas, ou embolando muito esse assunto, né? Como se Deus estivesse penalizando a gente, ou como se Deus não tivesse controle das coisas, sabe? De todas as coisas. Porque sempre tem um que fala, né? Assim, porque Deus existe, Deus é bom, não tinha ninguém passando fome na África. E, sabe? Essas coisas assim. E não é, cara. Tanto que a gente pecou em Adão, a gente foi separado da glória em Adão e foi justificado em Cristo.
Jesus ele veio para religar esse elo e ele veio principalmente, né, tirando, lógico, a parte da salvação, a parte da missão de Jesus, mas como influência para nós, quero dizer que Jesus ele nos mostrou que dá para voltar a Deus mesmo estando no meio desse mundo doido de pecado nosso, e que dá para amar o próximo, né? O que mais acho muito interessante em Jesus, assim, nos milagres de Jesus, na caminhada de Jesus, como as pessoas que não eram judias, que Jesus acabava fazendo alguma coisa por elas, era tão espontâneo das pessoas virem em Jesus a necessidade de estar em Jesus, estar, no caso, na época com Jesus, né, já que ele andava fisicamente ainda. Então, você pega lá do soldado romano, lá, centurião romano, se eu não me engano, que eles falam assim, não, eu vou lá curar. Não precisa não, se você falar, eu sei que ele vai estar curado. Pô, e o cara que foi atrás de Jesus, cara, Jesus ele estava fazendo, qual que era a missão de Jesus? É salvar os dele, cara. Mas João fala, João 1, né, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos, quando receberam, os fez dignos de serem chamados filhos de Deus. Então, a mulher sírio-fenícia, a mulher cananeia, né, dependendo da versão, a mesma coisa. Foi ela que foi até Jesus, né? Jesus, mas como é que eu vou tirar o pão da boca dos meus filhos para dar os cachorrinhos? Ela, mas até as migalhas que caem da mesa, tipo, alimentam, sustentam. E eu achei muito interessante essa visão, porque Jesus, ele deu, principalmente nesse caso, Jesus ele deu um confronto para a mulher, né? Assim, vou jogar a bola para você de volta, responde. O que você quer? Tipo assim, né? Até onde você vai? E ela realmente via em Jesus a única resposta. E aí as pessoas, às vezes, podem levar para aquele lado. Não, pai, por que Jesus falou aquilo? Por que Jesus confrontou? Porque Jesus sabia que era que ela precisava de reafirmar aquilo que ela achava, precisava de expor, de falar aquilo que já estava dentro dela. Diferente da mulher do fluxo de sangue, cara, que ela só chegou lá e tocou em Jesus e foi curada. Sabe? Mas precisava, para a época, né, e para a missão de Jesus, que não era, né, pregar aos gentios, vamos dizer assim, a missão de Jesus era salvar os dele mesmo, era para transmitir essas boas novas e tal. Mas Jesus, a graça, ela alcança, ela não tem barreiras para a graça, né? Ela vai para todos os lados. E a graça não é só, tipo assim, eu chegar na Sabrina, falar de Jesus para ela e pronto. Não, cara, a graça, ela atrai, ela não só alcança, ela atrai também. Então, tem gente que nunca vai ter ninguém, vai ser necessário alguém lá pregar para ela. Ela vai ouvir, de alguma forma, uma pregação, alguma coisa sobre Deus, e ela que vai procurar Deus, cara. Porque a graça atrai, ela não só, né, não só vai, ela puxa também, ela tem essa conexão. E eu acho muito interessante sobre isso que você falou, sobre o pecado original de Adão. Porque quando Adão pecou, né, do fruto, que falava que a serpente falou que quando ele comesse do fruto, ele ia ter o conhecimento do bem e do mal e seria como Deus. Então, quando ele come do fruto, ele queria ser independente, não queria mais depender de Deus. Isso foi o resultado da queda do homem. E olha que interessante, ele desejava esse lugar de evidência, né, ser como Deus. E o que Jesus faz? Jesus ele abre mão de toda essa posição que desde o princípio eles almejavam para vir à terra e servir aos homens, né? Tanto quando na mesa, quando estavam todos os discípulos, Jesus ele coloca o pano, amarra na cintura e começa a lavar os pés dos discípulos, né? E quando ele acaba de lavar os pés dos discípulos, ele vira para os discípulos e fala, então, agora façam o mesmo, lavem os pés uns dos outros, né? Então, cara, eu falo, cara, que incrível. Tudo aquilo que eles almejavam, cara, Jesus fala, não, cara, eu vou abrir mão e vir servir os homens. E quando ele fala, agora lavem os pés uns dos outros, eu vejo isso como um papel da igreja, sobre ser igreja. O Adilson falou, né, sobre ser um membro, sobre ser igreja. A igreja são pessoas, né? Tudo que a igreja faz, todos os ministérios, tudo que existe na igreja é porque existem pessoas, né? Então, onde tem pessoas vivendo em unidade, né, servindo uns aos outros, ali é uma igreja, né? Então, eu vejo que nesse tempo de pandemia, né, trazendo para essa palavra sobre servir ao próximo, é nesse momento que nós precisamos nos colocar à disposição a servir assim como Jesus fez, sabe, a lavar os pés, a ser um apoio, né? Muitas vezes por esse momento de quarentena, muitas vezes pessoas sofrem com problemas
emocionais, problemas psicológicos, depressão, às vezes solidão, que às vezes precisa de um apoio mesmo, a palavra de Deus, né? Por isso estamos com várias, temos célula online, estamos fazendo agora as lives, e eu vejo que esse ser igreja, sabe, são pessoas, sabe? Jesus, ele nunca buscou esse lugar de evidência quando ele veio na Terra. Ele nunca se pôs nesse lugar de evidência, mas ele colocou o pano na cintura e lavou os pés dos discípulos, né? A palavra de Deus, o próprio Jesus disse que eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Olha que incrível, né? O Filho de Deus, sabe, com toda a sua honra, porque ao mesmo tempo ele era Deus, ele era homem, mas ele era Deus. Aí você pensar, cara, que humildade, como eu vejo que esse é o maior exemplo de ser igreja, sabe? Tanto com uns com os outros dentro da igreja, mas também com o nosso próximo, sobre aquele que não conhece Jesus, aquele que nunca ouviu falar da palavra, olhar para nós e ver essa humildade, assim como Jesus ensinou os discípulos, né, naquela mesa. Mas eu vejo, em cima disso tudo aí, eu vejo o que está acontecendo. As pessoas estão sedentas, cara, estão sedentas. Muita gente, igual você falou, Pablo, muita gente aí com problema de depressão, solidão, né? Solidão. E as pessoas precisam de algo, eles precisam encontrar algo, né? Então, eu vejo assim a grande oportunidade da igreja, né? Não só a igreja Pão da Vida, de outros ministérios, né? A grande oportunidade da igreja está acontecendo agora, de pregar o evangelho, de alimentar pessoas, não apenas fisicamente, mas espiritualmente, né? Jesus, é o que você está falando, Jesus ele não procurava evidência. A Bíblia relata que muitas vezes Jesus ele queria ficar só, ele queria ficar ele e o Pai, ele queria orar, mas a multidão ia atrás de Jesus. E a multidão ia atrás de Jesus porque sabia que onde Jesus estava ali, coisas aconteciam, as coisas estavam acontecendo. Onde Jesus estava, eles tinham certeza que eles iam ser alimentados, né? A Bíblia relata 2 multiplicações de pães e peixes, né? Então o pessoal, vou atrás de Jesus, cara, porque Jesus ele tem alimento, Jesus me alimenta, Jesus cuida de mim, Jesus me protege, né? E as pessoas hoje, né, nesse período que nós estamos vivendo, eu tenho visto pessoas que elas estão começando a entender que elas precisam desse Jesus que alimenta, né, tanto física como espiritualmente, um Jesus que cuida, um Jesus que lança fora todo medo, porque Deus é amor, né? Então onde tem amor, cara, você não vai ter medo. Então eu vejo isso, sabe, de novo, essa grande oportunidade que a igreja de Cristo está tendo nesses dias de pregar o evangelho, sabe, fazer algo diferente, sabe, Deus está dando essa oportunidade para nós. Então vamos agarrar isso aí, sabe, não vamos perder. Desde que é da sua fala, Mateus, até aqui fechando com a Adilson, eu vejo que você falou a palavra foi resposta, e ele falou sobre Jesus foi resposta, o Adilson está completando aqui, e é algo que nós não precisamos ser agora, porque perguntas as pessoas sempre tiveram sobre igreja, questionamentos as pessoas sempre tiveram sobre igreja, sobre ser igreja, sobre existir igreja, né? E agora eu creio que é o momento de nós começarmos a ser o que Jesus foi, resposta de ser igreja, né? Se nós formos a resposta, os questionamentos agora vão ser exterminados, muitos serão eliminados, né? Se nós soubermos ser a resposta, a boa resposta. As pessoas tocavam Jesus, as pessoas corriam atrás de Jesus, as pessoas pediam para Jesus sem nem ter que ele ir, como você colocou aí, né, do centurião que pediu, mas porque ele sabia que Jesus era a resposta, né? Eu acho que é algo que nós temos que buscar muito disso, as pessoas olharem para a gente como igreja, né, e dizer assim, não, ora aí por mim, eu tenho certeza que se orar aí vai ser uma bênção, né, porque nós usamos o nome de Jesus para isso, né, e vai ser bênção. Lá em 2 Timóteo 4:2 fala assim, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorta com toda paciência e doutrina. Então agora a gente estava num tempo, só que agora nós estávamos num tempo, agora nós estamos vivendo fora do tempo que a gente estava antes. E aí, de qualquer forma, o Senhor está dizendo, esteja preparado. A palavra tem que estar pronta imediatamente para as nossas vidas, porque senão nós perdemos a oportunidade
de demonstrar ser igreja. E esse que é o momento de você demonstrar o amor ao próximo, né? Porque Jesus, ele também foi servo. Igual o Pablo falou aqui, que Jesus, ele lavou os pés dos seus discípulos, ele demonstrou o amor dele com o próximo. E às vezes a igreja, ela precisa disso, ela não precisa de chegar e pregar a palavra diretamente para a pessoa. Você ser igreja é você chegar com seus atos mesmo, demonstrar amor para essa pessoa, com simples atos. Às vezes você chegar para ela, está tudo bem, você quer conversar, um bom dia, você demonstrar um amor a essa pessoa, isso também é levar a palavra de Deus para ela. Isso que às vezes ela cativa mais a pessoa a conhecer Jesus, a ver que nós somos pessoas diferentes e nós estamos aqui também para servir elas. É verdade. Nosso comportamento, ele conta muito, né, na vida das pessoas. O Paulo falou do servir de Jesus. Jesus, muitas vezes, grande parte das vezes, dos milagres dele, Jesus não estava falando nada para ninguém. As pessoas que ou questionar alguma coisa, ou eu pedir alguma coisa, Deus abençoava. É engraçado que ele falava aqui, peraí, gente, vem pra cá que eu vou fazer um milagre aqui, vocês têm que ver. Tipo, O milagre acontecia assim, né? aí a pessoa chegava, né, às vezes quando tinha algum diálogo, né, aí Jesus falou assim, beleza, sua fé te salvou. Cara, Jesus não citava nenhuma passagem do Antigo Testamento pra pessoa. Jesus só falava isso. Aí quando tinha os fariseus, ele falou assim, tipo assim, o que é mais fácil falar? Levantando, os seus pecados estão perdoados. Então, para você ver que o Filho do Homem tem poder, levanta e anda. Então, tipo assim, Jesus, às vezes, a resposta dele para o milagre não era nem o milagre em si, era, não, sua fé te salvou. E por consequência o milagre acontecia. E quando ele era questionado, ele então, vocês estão, o coração de vocês é tão duro que vocês têm que ir pela lógica? Então tá salvo, agora levanta e anda também. Já que vocês precisam de ouvir isso, então vamos falar também, sabe? Mas não era essa parte da ministração de Jesus, né, de Jesus pregar, vamos dizer assim, normalmente não era por causa de um milagre. Era porque era a missão dele trazer boas novas, a missão dele era trazer a graça, essa era. Então ele pregava, ele usava palavras, né, de Deus como missão, mas como ato, muitas vezes ele não falava nada, não precisava de falar nada, ele só ia lá e fazia. Isso é legal, trazendo uma comparação. Agora eu vou pegar a minha juventude. Na minha juventude, a palavra era literalmente pregada versículo a versículo. Né? O povo batia os versículos na sua cabeça ali e falava, faz isso, a palavra diz isso, e a palavra fala isso, recitando os versículos, né? As passagens bíblicas. E aí eu vejo a juventude hoje, agora eu já vejo uma nova igreja como juventude. Eu vejo a juventude hoje entendendo que isso não é o papel. O papel é ter os versículos para si e exercê-los na vida do outro. Praticar. Né? Exatamente, praticar. Então, o outro que não conhece ainda está precisando receber o que você conhece desses versículos. Né? Então, quando você recebe de uma prática, né, como o Gabriel falou, um abraço, como você está tudo bem, ou levar algo, né, a necessidade específica daquela pessoa, e aí então eu creio que disso aí, por esse exercício literalmente natural da palavra, aí vem o anseio daquela pessoa de querer conhecer com mais profundidade os versículos, para ela poder então começar também a praticar. Ser mais uma cópia de Jesus, né? Ser mais uma que representa Jesus, que veste a camisa do time, ela olha para você, aprende com você, fica maravilhado com o resplandecer de Jesus, aí entende o que é Jesus. Aí fala assim, não, agora eu quero ser também, eu preciso ser também. Se a gente for pensar numa lógica, num caminhar assim, né, lógico, para ser cristão e se entregar mesmo, é esse, né? Não adianta ser o cristão que aprende literalmente, decora texto, decora versículo, antes de se apaixonar pela prática, né? Antes de se apaixonar por Jesus e por ser um cristão, que é mudar a vida de outras pessoas, né? Transformar outras pessoas. Jesus, ele, né, quando os fariseus vinham, né, com umas pegadinhas para cima de Jesus ali, a palavra diz isso. Os fariseus, eles conheciam muito bem da lei, conhecia tudo, sabia de cor e salteado, mas eles não praticavam o que eles sabiam ali. Pelo contrário, ainda ficava oprimindo, né, o povo, né, com ameaças. E Jesus, cara, ele é simples, né? Jesus é simples, é o que o Mateus falou. Sua fé te salvou, sua fé te curou. Vai, não peques mais.
E pronto, não ficava entrando em detalhe, sabe? Não ficava, né, o caso clássico, né, da mulher pega em adultério e ela é jogada aos pés de Jesus. E Jesus está lá e chega lá, né, os fariseus, né, e fala assim: mestre, olha, a lei diz que se for pega em adultério tem que ser apedrejado até a morte. E aí, o que o senhor diz? Jesus está lá, do mesmo jeito que Jesus estava quando eles chegaram. Jesus continuou escrevendo lá. Jesus falou assim: olha, a lei realmente, a lei diz isso, a lei, né, quem não tiver pecado, tira a primeira pedra aí e cumpra-se a lei, né? E Jesus continuou a fazer o que ele estava fazendo. Jesus estava preocupado, cara, com outras coisas. Jesus estava preocupado com a gente, com a nossa salvação. Jesus estava preocupado em ministrar o amor para nós, enquanto uma multidão queria matar, queria a morte. Uma multidão queria a morte. E Jesus queria, eu quero mostrar para vocês o que é a vida. E a palavra diz, né, que vai sair um por um. Vai sair um por um. Aí só resta quem? Jesus e a mulher. E Jesus, né, olha, mulher, cadê os teus acusadores? E ela dizia: eu não sei. Foi nem tão pouco eu. Vá e não peques mais. E acabou, cara. Jesus não pegou. A palavra não disse: não pegou. Cadê o homem que estava com você? Porque a mulher não adulterou sozinha. Mas eles levaram apenas a mulher. Não levaram, né, o cúmplice dela, né, desse ato. E Jesus é muito simples, cara. Vai e não peques mais. Entendeu? Vai e não peques mais. É isso. É a simplicidade. Às vezes nós complicamos o negócio porque a gente começa a querer rodear demais, a gente quer fazer muita coisa. A gente, na verdade, quer fazer algo que ainda talvez nós não estejamos preparados para isso. E Jesus está falando assim: é simples, vá. Eu estava lendo Atos esses dias, né? Atos capítulo 4 ou 5, se eu não me recordo. Né, contando ali, foi o capítulo 4, né, que conta ali de Pedro e João, que eles vão e curam, né, um paralítico lá na porta do templo, né, que ele queria. Há 40 anos que o homem estava lá. E a palavra a palavra ali, Atos, vai transcorrendo ali. E Pedro e João, aqueles homens, né, através do poder de Deus, operando grandes coisas ali. E a palavra, né, diz ali que as pessoas colocavam, né, os doentes nas ruas, as pessoas nas ruas, para que, se porventura, né, a sombra de Pedro passasse ali e curasse as pessoas, poderia curar as pessoas. Então, cara, simples, cara, não precisa ser, sabe, você chegar lá e você ter que fazer. Não precisa. Porque se você crê, se a gente crê verdadeiramente, nós seremos salvos. E é salvo de tudo, é salvo de doença, é salvo de morte, mas nós precisamos crer nesse Jesus, né, que a gente sabe que nós temos a oportunidade de falar dele, é mostrar para as pessoas, né, que esse Jesus, se você crer nesse Jesus, se você realmente viver esse Jesus, eu tenho falado esses dias, respirar Jesus, sabe, respirar Jesus todos os dias, meu amigo, você não tem que temer nada, temer mal nenhum, nada. E mesmo que venha o mal sobre a sua casa, fica tranquilo, porque aquele que tem cuidado de você vai cuidar daquele mal também. Então, o que nós precisamos é crer. Né? Jesus era simples: vai, não peques mais, tua fé te salvou, vai embora. E pronto. E continuando nesse gancho mesmo, assim, da missão, né, de Jesus, antes da gente passar para os nossos recados finais, para o final, queria deixar o espaço, um tempo aberto, né, para o Gabriel e para a Sabrina, falar de algo que Deus tinha falado no coração deles mesmo, né, sobre essa questão de ser o João ali, né, o cara que vem antes de Jesus. Porque, querendo ou não, a gente está depois de Jesus, mas está antes também, porque vai voltar de novo. Então a gente é João de novo, né, vamos dizer assim. E eu queria deixar para vocês aberto aí, fique à vontade. Mudou o nome, mas não mudou o propósito. E o que Deus colocou em nosso coração de compartilhar mesmo foi essa questão mesmo, né? Jesus veio, mas antes dele veio alguém para poder avisar que ele ia vir, entendeu? É como se fosse a gente querer vender um produto, né? Vamos colocar assim para ficar mais simples. Você quer vender um produto, você não simplesmente vai lá e vende, você posta, você mostra para as pessoas. E foi isso que João veio fazer. E quando eu li essa palavra, me veio à mente assim, e eu estou sendo João, porque Jesus vai voltar.
Mas e aí, o que eu estou fazendo? Eu estou falando dele, eu estou mostrando que ele vem, eu estou vivendo a volta dele? Como é que está isso? E é isso que o Senhor veio falar em nosso coração um pouquinho. Num pedacinho aqui, se você for olhar pela lógica, João, ele não era nem para ter nascido, né? Porque a mãe dele era estéril. E fala aqui, a partir do versículo 5, vou ler rapidinho. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Aí você olha para você pensar, olha o tamanho do amor de Deus mesmo para a vida daqueles dois. Deus, ele já tinha um propósito para a vida deles e também para a vida de João, filho deles. O tamanho do amor de Deus na vida daquela família. De mandar um anjo falar com Zacarias e falar assim, ó, vocês vão ter um filho. O tamanho do amor de Deus mesmo para a vida deles. E uma coisa que eu acho incrível é que tinha todo um propósito, né? Não podia ter filho, mas não era simplesmente não poder ter filho, queria. Então, acho que isso é algo muito interessante. Você tem que querer alguma coisa em primeiro lugar, para ela poder acontecer. E saindo um pouquinho aqui, voltando lá atrás, a Bíblia diz que quando Jesus estava lá na cidade onde ele nasceu, as pessoas não tinham fé. Então, ele não pôde fazer muitos milagres. Isso quer dizer que Deus, ele não vai chegar mudando a sua vida, pronto, acabou. Se o Mateus não querer, entendeu? Então, a gente precisa querer algo. Não é só Deus. Você precisa querer. Ele não vai ultrapassar os limites do seu querer, porque ele te deu o livre-arbítrio. E João, ele veio realmente para mostrar isso para o mundo, para mostrar para a geração dele o imenso amor de Deus. Ele veio para, como diz no versículo 16, ele fala assim, fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar os corações dos pais aos seus filhos e os desobedientes à sabedoria. O amor de Deus, através de João, ele ia fazer voltar pais que estavam brigados, pessoas que não conversavam, pessoas que eram desobedientes. A gente pode colocar desobedientes aí, um exemplo. Vamos colocar aí ladrões naquela época, rebeldes. O amor de Deus, através de João, ia fazer essas pessoas retornarem para Cristo. E isso foi o que cativou muito a vida dele. E outra coisa interessante está no capítulo 14, que diz assim. Capítulo 14? O versículo 14. Lê aí para mim, por favor, Gabriel. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. É questão de ser prazer, trazer prazer e alegria. Então, a gente fica muito assim, mas era João. Mas não era só João. A gente pode ser o João hoje, não é? Jesus, ele não vai fazer uma Bíblia assim escrita, a Sabrina vai trazer isso, isso e isso. A Gabriel vai trazer isso, isso e isso. Não, ele nos deu aqui a Bíblia com tudo aquilo que é necessário. E você pode ser o João. Você pode trazer alegria, você pode trazer prazer, é questão de querer. Entendeu? Então, isso é muito interessante, porque a gente tem que se colocar no lugar. Eram tempos diferentes? Era um tempo diferente. Jesus nasceu ali. Mas agora ele vai voltar. E é a mesma situação. A gente está aqui para ir à frente, para falar dele, para explicar e para trazer essas pessoas que nesse momento tão terrível que é de quarentena e que está sofrendo tanto, o amor de Jesus. Porque é isso. Ele nos ama de todas as formas e todas as maneiras possíveis. E muitas vezes a gente sabe disso, mas a gente fica assim... mas e aí, ele vai falar comigo? Ele está falando, irmão, você precisa escutar. Eu posso dar um... eu acho muito legal isso que vocês estão falando. Muito interessante, muito... né? Deus, cara, Deus, ele usa
ele usa pessoas que aos nossos olhos são improváveis de fazer algo. Deus, ele promove circunstâncias que aos olhos humanos você fala, cara, isso não vai dar certo nunca vai dar certo. Mas em cima, né, dessa história de João, do nascimento, né, de João Batista, olha só, o que o Gabriel falou, a Isabel era estéril, Zacarias e Isabel já eram muito velhos, né? Pô, cara, Deus vai pegar o improvável. E o improvável, cara, vai mostrar quem é Deus. E a palavra diz, vocês estavam lendo o verso 14 aí, né? Que ele será cheio de alegria. João, ele não vai beber vinho, e vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. E a Sabrina acabou de falar um negócio tremendo, cara. Nós podemos ser João. Se nós nos dispusermos, talvez a gente fale assim, cara, mas pô, Deus vai levantar outra pessoa. Eu não tenho condição de fazer, não tenho condição de ser João, não. Cara, Deus está atrás dos improváveis, que o mundo olha e fala assim, você não serve para nada, você não vai dar para nada. Aí Deus vem e fala assim, é você que eu quero. E acabou, meu irmão. Deus escolheu, você vai ser, cara, aquilo que Deus quiser que você seja. Eu acho interessante, voltando até no início do que a gente estava falando sobre o caráter de João. Porque desde o início o propósito de João era preparar o caminho para o Senhor. E quando Jesus vem, ele começa a batizar os discípulos de João. Chega para ele e fala, olha, cara, Jesus chegou um tal de Jesus aí, tá batizando aí. É tipo assim, como se fosse, tá chamando atenção aí, você tá ficando para trás aí. E João, assim, ele fala, não, cara, importa que ele cresça ou diminua. Cara, olha o exemplo de caráter de ser servo, sabe? Ele nunca, desde o início da caminhada dele, ele nunca buscou esse lugar de evidência, sabe? Ele nunca teve esse orgulho, falou, nossa, não, Jesus está batizando, então eu tenho que nunca teve ciúme, né? E é interessante. E o que é mais louco, né, cara? Se for, cara, isso é exemplo para nós, cara, que somos líderes, isso é exemplo para nós. Você não ter ciúme de A, ciúme de B. Porque a palavra diz também que vários discípulos de João foram seguir Jesus. Chegaram para João e falaram assim, nós vamos... João, Jesus e tá... E João falou assim, vai, segue ele, que é esse aí mesmo, cara. Eu não, eu sou nada, cara, eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém. É esse cara, vocês estão completamente certos. E é isso, gente. O ensinamento foi entendido, né? Isso aí, gente. Vamos seguir Jesus. E o que eu acho mais fantástico disso, né, quando a gente fala de João Batista, é que ele sabia, ele nunca buscou o pódio, né? Ele nunca buscou a evidência. Ele sabia que estava preparando um caminho. E é interessante quando questionam a ele antes, né, dele ser preso e tal, se ele era Elias, ele fala que não, né? Então, tipo assim, ele não se considerava, além de não almejar nada, ele nem se considerava nada. Né? A consideração dele por ele mesmo é que ele precisava de preparar o caminho. E a pregação dele era arrependei-vos. E aí, beleza, ele fez a preparação do caminho. Vem Jesus, a primeira ministração de Jesus é o quê? É arrependei-vos. Jesus fala a mesma coisa que João Batista. E isso é muito doido, porque João Batista, cara, Jesus era Deus, cara. Jesus ele poderia vir na primeira pregação dele, falar uma coisa maravilhosa que profeta nenhum tinha revelado, que ninguém sabia. Mas não, Jesus ele simplesmente diz arrependei-vos. Porque é aquele negócio do exemplo. João era o exemplo daquela época. Só que João, ele era, como é que fala? Pelos fariseus, eles não gostavam de João porque João jogava verdade na cara deles. Então, assim, João já falava a verdade. João é igual Jesus, porque Jesus não tinha meio termo, era reto, aqui. E aí que vem a questão do exemplo. Jesus é Deus sendo homem, mas Jesus também, sendo homem, seguiu o exemplo de João Batista, cara, de como se manifestar ali naquele meio. É lógico que Jesus ele tinha o jeito dele, as coisas que ele fazia do jeito dele, e João tinha o dele, mas a pregação, a necessidade é o arrependimento. Então a primeira pregação de Jesus era a mesma de João Batista. Isso é muito fantástico. A gente vê que o reino de Deus, ele realmente anda em conexão. O reino de Deus ele não é isolado assim. Eu acho que Deus é X, eu acho que Deus é Y, né? Por mais que a gente tenha, igual a gente falou no comecinho, costumes diferentes entre congregações, placas e tal, não muda o fato e a necessidade de que Deus é um só e que a gente precisa de fazer a vontade desse Deus que é único. Amém. Verdade. Exatamente. Gente, antes de a gente passar para os recados finais aí,
terminar nosso podcast. Mais uma vez, gente, explicando a nossa ideia disso aqui. O podcast não é um culto, então não tem uma programação de horário definida. Às vezes pode ser um de 40, pode ser um de 2 horas, 3 horas. A gente vai, o papo vai vindo, vai fluindo e a gente vai comentando. Mas antes da gente passar para os avisos e momento de oração, vamos aproveitar nesse gasto que a gente está, nessa empolgação que a gente está, e louvar ao Senhor mais uma música, sabe? Falar com Ele mais uma vez aqui, com a nossa adoração. Você que está assistindo ainda, que está acompanhando a gente ao vivo, adore também, junto com a gente. E vai ficar esse vídeo aqui na nossa página no Facebook. A gente bota no nosso canal também do YouTube. E durante a semana, se você quiser ouvir aí, fica à vontade. Amém. Sei que você vai ser muito abençoado por tudo que tem sido falado aqui nessa noite. Amém. Nesse momento de pandemia, que nós possamos realmente ser como João Batista, mostrar o amor de Cristo para com os outros e preparar a igreja para a volta dele. Amém. Salvo pela graça, pelo poder da cruz, e hoje livre sou, pelo meu Jesus, e não há amor maior que o teu. Em teus braços fortes descanso meu ser, a tua fidelidade preenche o meu viver, e minha alma anseia mais de ti. Salvo pela graça, salvo pela graça, pelo poder da cruz, e hoje livre sou, pelo meu Jesus, e não há amor maior que o teu. Em teus braços fortes descanso meu ser, a tua fidelidade preenche o meu viver, e minha alma anseia mais de ti. Meu coração clama por ti, e o meu desejo é cumprir o chamado que tu tens pra mim. Te amo, Jesus, te amo, Jesus. Quero mergulhar em tua presença, Senhor, e desfrutar do verdadeiro amor. Eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus. Oh, Jesus, obrigado, Senhor, porque nós somos salvos pela graça, Pai. Não porque merecemos, oh Pai, mas porque o seu amor nos alcançou. É verdade, Deus. Salvo pela graça, pelo poder da cruz, e hoje livre sou, pelo meu Jesus, e não há amor maior que o teu. Em teus braços fortes
descanso meu ser. A tua fidelidade preenche o meu viver e minha alma anseia mais de ti. O meu coração clama por ti e o meu desejo é cumprir o chamado que tu tens pra mim. Te amo, Jesus, te amo, Jesus. Quero mergulhar em tua presença, Senhor, e desfrutar do verdadeiro amor. Eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus. Declare da sua casa. Eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus. Ah, Deus. Queremos mais de ti. Aleluia. Queremos mais de Glória ti. te damos. Aleluias. Aleluias. Você que está na sua casa, feche seus olhos agora. Não sei como está o seu coração, mas quero que você coloque ele diante do Senhor agora. Falamos sobre tantos testemunhos de conversão. Muitas vezes você está na igreja há tanto tempo e se sente tão vazio, tão distante. Hoje o Senhor quer que você relembre, sabe? Tantos momentos. O momento que você se entregou a Ele. A palavra diz que temos que trazer à mente aquilo que nos traz esperança. E eu oro para que o Espírito Santo traga à sua memória aquilo que traz esperança, sabe? Desde o princípio. Sempre é bom relembrar aquilo que nos forja, aquilo que desde o princípio. Porque desde o princípio foi Ele. Você não é um acaso, mas desde o princípio existe um propósito para a sua vida. Para as nossas vidas, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Obrigado. somos salvos pela graça. Pela tua graça, Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Somos gratos. Gratos pelas nossas vidas. Aleluia. Amém. Queria agradecer a quem pôde acompanhar até o momento. Mais uma vez reafirmar que vai estar nas nossas redes, nas nossas mídias, esse podcast. Então você pode, né, ver de novo, assistir de novo. E a nossa intenção é tornar literalmente podcast, que seria só a parte de áudio, né, dentro de outras plataformas exclusivamente de áudio, como Spotify. A gente vai ver como é que a gente consegue para hospedar esse podcast, os próximos que virão. Mas antes da gente se despedir, literalmente, da gente ir, primeiramente queria agradecer a Deus Alexandre pelo tempo, né, disponível aqui para bater esse papo com a gente. Amém. Porque por mais, igual a gente falou, né, mais de uma vez, mais que a gente está em separação física, né, da quarentena, o reino não para. A gente tem trabalhado ainda mais nesse período, sabe? Então eu queria agradecer muito vocês por ter tido esse tempo com a gente. Se vocês quiserem dar o recado final aí dos seus, antes de a gente continuar os recados aqui, pode ficar à vontade. Glória a Deus. Obrigado mais uma vez pelo convite aí. Bênção, glória a Deus. Sempre bom compartilhar da palavra de Deus. Ter essa oportunidade mesmo. Diante do que nós compartilhamos aqui, queria deixar um versículo no Hebreus 10, 25, que diz assim: não deixemos de nos reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, né, a volta do Senhor.
Que assim nós sejamos igreja, para encorajar outros a também viverem a igreja. Em nome de Jesus. Obrigado. Eu quero agradecer também, né? Grato por esse convite, que quer dizer que nós estamos à disposição sempre que precisar para estarmos juntos aí, porque é isso, ser igreja, como nós falamos aqui, né? Mais uma vez, você que ficou conosco aí, que está conosco ainda, né? Compartilha aí esse trabalho do Ministério FAM. Eu estava vendo aqui no meu celular, que às vezes quando eu baixava a cabeça aqui para ver, né, os irmãos lá do Uruguai acessando aqui. Então eu quero dizer para vocês que bênção. Compartilha aí, os irmãos da Pão da Vida aqui de Contagem, de Esmeraldas, né? É uma bênção. Servir ao reino de Deus é a melhor coisa que nós podemos fazer, é o que nós temos que fazer, servir o reino de Deus, né? E servir com amor, como Jesus disse, né? Jesus, ele veio com a palavra, né, de Jesus, ele veio com um plano de salvação para todos nós, mas a base de tudo de Jesus, ele era o amor. Jesus nos amou. A palavra diz que ele nos amou primeiro, né? A palavra diz que Jesus, ele nos conhecia antes de sermos gerados no ventre de nossa mãe. E isso é tremendo, porque nós viemos de Deus, nós viemos dele, e nós vamos voltar para ele. Então eu vejo esse amor tão tremendo, sabe, de Deus pelas nossas vidas, mesmo a gente errando, mesmo às vezes a gente, né, saindo fora um pouquinho, mas o amor tremendo que ele tem, e nós precisamos entender esse amor. Então quero deixar para você nessa noite, né, noite de sábado, que você que acompanhou a gente aí, foi a melhor coisa, o melhor programa do seu sábado, é isso aí, viu? O melhor programa do seu sábado é acompanhar a gente. Eu não tenho dúvida nenhuma, eu estou feliz que estou aqui falando de Deus, aqui eu falei, respirando Deus, alimentando de Deus, né? Nós temos os cultos presenciais. Amanhã tem culto às 9 da manhã, temos culto às 18 horas e culto às 19h15, e vai estar transmitindo também pelo Facebook. Então acompanhe, se você não puder vir, acompanha, em nome de Jesus, amém? Boa noite mais uma vez, Mateus, Gabriel, Sabrina, Pablo, obrigado aí pelo convite. Amém. E como recados finais nossos, avisos finais, a gente queria trazer uma novidade mesmo, dar um recado para vocês, que a partir do próximo sábado, ou melhor, no próximo sábado, nós vamos ter o nosso primeiro culto do FAM presencial aqui, né, na igreja. E seguindo as ordens que a gente tem até então, né, sobre distanciamento e lotação das pessoas, a gente tem no máximo capacidade para 30 pessoas. Só que 30 é contando quem está no louvor, quem está na portaria, é 30 geral. Então, se você quer participar, se você quer ter essa oportunidade de estar aqui com a gente, pode falar com a gente direto no direct da nossa página, do nosso perfil do Instagram. Vai lá, dá seu nome, já deixa isso registrado para a semana que vem. A gente vai ter um culto, graças a Deus, ter um momento de louvor e adoração aqui na igreja, aqui no templo. Então já deixa lá a sua confirmação. E você pode entrar em contato também diretamente com o seu líder de célula, pedir para ele repassar também. Você que já é da Pão da Vida mesmo, pode entrar em contato pelo WhatsApp, que nós vamos pegar todos os registros e vamos dar a resposta, né? Assim, ó, se chegou a tempo, tem vagas, né? Chegou a tempo não, já era, perdeu, vai ficar para a próxima. E a nossa ideia do podcast é tentar mesmo trazer sábado sim, sábado não, para a gente não tem como a gente voltar à frequência normal de cultos em termos de pessoas, assim, né? Até por precaução mesmo de tudo que está acontecendo. E o podcast é mais simples, tem menos gente, né? Dá pra gente ficar mais espalhado também. A nossa ideia é ainda melhorar um pouco a nossa transmissão para a gente poder dar uma dinâmica maior, mas a gente agradece demais a Deus por ter essa oportunidade de estar aqui, falar dele, falar do amor dele, e a gente espera que vocês tenham gostado e que vocês acompanhem. E por última novidade, último aviso, é que, como vocês viram durante essa semana no canal do Ministério FAM, se você não está inscrito no YouTube, no nosso canal, se inscreva lá. Nós fizemos devocionais, né, 5 devocionais para vocês. E essa semana, né, a partir de segunda-feira, nós vamos ter mais 5 devocionais.
durante a semana inteira. E a novidade é justamente esse espaço aberto. Então você que é jovem, adolescente da Pão da Vida e quer falar mais do Senhor, sabe? Quer se mostrar mais do Senhor, as portas estão abertas, o convite está aberto, né? Os nossos líderes aqui de jovens, eles vão procurar algumas pessoas diretamente, só que não é só quem eles procurar que podem estar com a gente, né? Pelo contrário, nós somos a igreja aberta para que todos estejam com a gente. A gente quer você, a gente quer a sua presença, a gente quer contar, né, com a sua disposição, porque a Bíblia fala, né, jovem, eu vos escolhi porque sois fortes e têm vencido, resistido ao maligno. Então, assim, cara, Deus, ele conta com a gente, ele sabe da nossa força, ele sabe que ele nos escolheu, não foi à toa. Então você, jovem, adolescente, né, quer produzir conteúdo, que quer estar junto da mídia nossa aqui, tanto no Instagram, quanto no nosso canal no YouTube, quanto na nossa página do Facebook, entra em contato com a gente também pelo nosso direct lá, que a gente te direciona como servir melhor, como fazer algo para agregar no nosso ministério aqui na Casa de Deus. Amém? Então vamos uma oraçãozinha final aqui, só para te agradecer ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade. Felizes que estamos de poder estar na tua casa, mesmo que em número reduzido aqui, para fazer essa transmissão. Nós entendemos que tem chegado em pessoas, vai chegar em mais pessoas. A internet, graças ao Senhor, tem esse poder de espalhar informação. Então que nós vamos espalhar boas novas, espalhar as boas novas do Senhor, do teu evangelho, a tua vontade, Jesus. Nós agradecemos de todo o nosso coração a oportunidade de amar, a oportunidade de termos sido amados pelo Senhor e cumprirmos esse ID, Pai, independente se fisicamente, independente se virtualmente. Muito obrigado por cumprirmos esse ID do Senhor. Pai, em nome de Jesus, restabeleça a nossa nação. Nós pedimos, nós clamamos que esse pico, essa situação possa ser controlada, Deus, possa desaparecer do jeito que veio, possa passar, Pai, em nome de Jesus. Mas nós cremos no tempo do Senhor e nós cremos que vai passar no teu tempo. Só nos ajuda, Pai, a fazer a tua vontade. Nos ajuda a cumprir o ID do Senhor. Em nome de Jesus, agradecemos. Amém, amém, amém. Isso aí, a partir daqui fica mudo, galera. Muito obrigado por estar presente com a gente. Falou!